Olá, galera do bem! Eu sou a Juliana Santos e vim falar com você sobre comunicação empresarial. Na aula da semana passada, nós falamos sobre pontos importantes dos tipos de redação. Vamos dar uma revisada. O que você conhece sobre os tipos de redação? Então, nós falamos especificamente sobre descrição e narração. Nós aprendemos que descrição é o ato de descrever, de falar sobre alguém, um objeto, um animal, e você vai utilizar toda a descrição que você tiver, ou seja, vai usar elementos emocionais e elementos físicos. Pode usar cor, tamanho, espessura, largura, peso. E você vai construindo um relato do objeto ou da pessoa que você escolheu. O que é importante? Lembrar que a descrição é um retrato da realidade, ou seja, um recorte da realidade, o seu ponto de vista a respeito de alguma coisa. E narração? A narração, diferente da descrição, que é um recorte da realidade, a narração é uma história. Então, nós vamos ter contexto, nós vamos ter enredo, narrador, nós vamos ter o tempo, o espaço em que as coisas acontecem e os personagens que vão vivenciar a nossa história. Lembre-se, na narração pode ter descrição? Claro, até porque nós precisamos identificar os nossos personagens, mostrar como eles são, mostrar quem eles são e estimular a imaginação de quem está lendo o nosso texto. Nós precisamos nos embasar nesses parâmetros para lembrar que hoje nós vamos falar de dissertação, o terror das currutelas. Mas vamos falar também sobre parágrafo, que foi um assunto que nós tratamos umas aulas atrás, mas nós precisamos relembrar a estrutura do parágrafo, porque ele vai compor a nossa dissertação. Vamos lá. O parágrafo sempre deve guardar uma distância da margem. O que é isso, Juliana? É aquele espaçozinho que a gente tem em branco, normalmente são 10 pontos. Tem gente que fala que é a tampinha de uma caneta Bic, tem gente que fala que é a ponta do seu dedo. Não importa, o padrão vai ser, tem em média 1,5 centímetro. Juliana, tem texto que não tem esse espaço em branco? Tem sim. Alguns textos padrões, como a ata, eles são escritos em blocos, ou seja, um texto todo reto, sem espaço, sem nada, mas é um texto especial. No geral, os textos têm parágrafo, o espaço no início da nossa frase. Vamos lá, ainda sobre parágrafo. Escreva frases curtas. Aqui, menos é mais. Por que, Juliana? Porque quanto menor a frase, mais clareza você tem, facilita o entendimento de quem lê o seu texto. Não se estenda muito nas ideias, faça a divisão dessas ideias. Quanto mais curtas as frases, mais facilitador o entendimento. A mensagem chega ao seu receptor com uma facilidade. Ele vai entender, compreender com clareza e mais rapidez. Então, ajude quem te lê. Quando mudamos de parágrafo? Gente, a regra é clara. Todas as vezes que nós formos trocar de ideia, todas as vezes que nós temos uma nova ideia, nós vamos trocar de parágrafo. Vamos fazer um parágrafo novo. A perspectiva é, não misture ideias no mesmo parágrafo. Então, cada parágrafo, uma ideia. E nós vamos utilizar muito isso na dissertação. Um outro ponto é o tópico frasal. Tópico frasal é a ideia central do nosso texto. O tópico frasal é como se fosse a introdução do nosso texto. Ou seja, no tópico frasal, nós teremos aí as informações relevantes. Vamos falar imediatamente do tema. Vamos fazer um chamamento para o nosso parágrafo. O nosso parágrafo, lembre-se, é dividido em 3 partes. O parágrafo também é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E o nosso tópico frasal é a nossa introdução. O nosso tópico frasal é o chamamento, é gerar o interesse do outro, é anunciar sobre o que nós vamos tratar.
Outro ponto muito importante é o desenvolvimento. É no desenvolvimento que você vai preparar a sua argumentação. É no desenvolvimento que você vai projetar o que você vai, como você vai efetivamente defender a sua ideia. Então, coloque exemplos, vá do maior para o menor, vai explicando os detalhes, fale das semelhanças, diferenças, causas, efeitos, enfim. Você vai justificar, vai colocar aí no seu desenvolvimento do parágrafo os argumentos que você tiver, tudo aquilo que você sabe sobre o tema. E a conclusão é o encerramento do parágrafo. A conclusão nada mais é do que criar um mecanismo de encerramento. Então, pode ser um resumo do que foi dito, uma solução, uma proposta. Onde mora a dificuldade quando nós estamos tratando de parágrafo? Você tem que tomar o cuidado de não encerrar o parágrafo dando a sensação de que você está encerrando o texto. Por quê? Porque provavelmente o seu texto terá outros parágrafos. Então, fique de olho nisso. Isso é muito importante. Então, nós chegamos à dissertação. Juliana, por que as pessoas temem a dissertação? As pessoas temem a dissertação porque, normalmente, ela é avaliativa. Normalmente, você vai escrever uma dissertação num processo de concurso, numa prova de vestibular ou numa entrevista de emprego. Normalmente, a redação que é solicitada quando alguém vai te avaliar é a dissertação. Mas assim como a descrição e a narração, ela tem uma estrutura própria e é aprendível. Você vai conseguir escrever. Eu vou te dar aqui hoje todas as técnicas e você vai botar isso em prática. Porque texto é treino, treino e treino. Vamos lá. Dissertar, então, é uma forma de redação em que se apresentam condições a respeito de um tema, onde nós vamos expor, explanar, explicar e interpretar algumas ideias. Enfim, nós estamos falando de reflexão, de justificativa, de fazer com que o outro acredite naquilo que você está falando. Por isso, você precisa apresentar dados e fatos. A dissertação, ela pode ser expositiva. Esse é o primeiro tipo de dissertação. A dissertação expositiva, como o próprio nome diz, é aquela que expõe, que traz à tona um pensamento, mas ela não tem o objetivo de convencer ninguém, ela não tem o objetivo de persuadir as pessoas, ela não utiliza argumentos pesadíssimos. Por quê? Porque o foco dela não é no convencimento. O foco dela está em mostrar uma informação. Então, é um texto organizado nos padrões que nós vamos estudar aqui, mas simplesmente o foco é em expor a informação para que você entenda de forma clara e objetiva. Um exemplo. O sistema presidencial de governo nasceu nos Estados Unidos com a Constituição de 1787, na Convenção de Filadélfia. Sua formação teórica foi precedida de fato histórico, não sendo, pois, obra de nenhum arranjo ou convenção teórica. Sustenta-se que o presidencialismo é o poder monárquico na versão republicana. O presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, é demarcado por uma rígida separação de poderes, assentada na independência orgânica e na especialização funcional. Quando você olha para esse parágrafo, quando você lê esse parágrafo, imediatamente você percebe que aí não há emoção. Nós temos aí um texto escrito em terceira pessoa, nós temos um texto focado em dados, fatos, argumentos, história. Isso é dissertação. Outro tipo de dissertação é a dissertação
argumentativa. Agora sim, nós vamos para o embate, debate, discussão de ideias, vamos falar de assuntos, vamos falar de doutrina. E o foco da dissertação argumentativa, normalmente a cobrada em vestibulares e provas de concurso, é influenciar e persuadir, é conquistar o leitor de alguma maneira. Juliana, o que é isso? Literalmente é você expor seu ponto de vista, de novo, baseado em dados, fatos, baseado em exemplos de conhecimento comum. No entanto, você apresenta os seus pensamentos e a sua argumentação a respeito deles. O foco é mostrar para o outro que você sabe organizar a sua ideia e defender aquilo que você está falando. O foco é fazer com que o outro acredite no que você está falando. Juliana, é fazer com que o outro mude de ideia? Pode até ser que isso aconteça, mas pelo menos com que o outro respeite e entenda aquilo que você está falando. A dissertação ela é dividida em 3 partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão, como todos os outros textos que nós já vimos. Mas o primeiro ponto é a introdução. A introdução ela é a nossa apresentação, que a gente chama de prólogo, né? Em que se apresenta uma ideia, um objeto das considerações do autor. Entenda, quando nós estamos falando de introdução, efetivamente nós estamos falando do tema. Nós vamos apresentar o tema e o pensamento que nós vamos defender nesse texto. Próximo ponto é o desenvolvimento. No desenvolvimento, pode passar para mim, Flávio, obrigada. No desenvolvimento, nós vamos fazer... É o momento em que nós vamos fazer efetivamente a nossa argumentação. Nós vamos tratar o assunto de uma forma completa. Nós vamos colocar aqui todas as ideias, os fatos e a argumentação que nós temos sobre o assunto. Enfim, é no desenvolvimento que nós vamos fazer parágrafos, 1 parágrafo, 2, 3, quantos parágrafos forem necessários para efetivamente expor a sua ideia, garantir que a sua ideia seja entendida. Efetivamente você vai defender o seu ponto de vista. E a conclusão? A conclusão, obviamente, é o nosso encerramento, é o nosso fechamento. Normalmente, o nosso texto ele é encerrado com um resumo do que já foi dito. Ele precisa ser obrigatoriamente congruente com o nosso tópico frasal, ou seja, com o nosso tema, com a nossa ideia principal e com o desenrolar da história no desenvolvimento. Conclusão pode ser encerrada com resumo, mas também tem outras técnicas, como uma proposta, uma solução para o que foi exposto no seu texto. Vamos detalhar isso então. Como é que funciona? Eu trouxe aqui uma estrutura para vocês de cada um dos tópicos, porque normalmente as pessoas falam assim: Juliana, o que eu vou fazer? Quantas linhas eu devo escrever? Vamos lá. Nós não temos um padrão de quantidade de linhas, depende da quantidade de linhas que te for demandado. Alguns concursos, por exemplo, vão te solicitar 30 linhas como padrão, mínimo 20, máximo 30. Outros concursos vão te solicitar 150 linhas. Então, pense no padrão, e eu trouxe para vocês aqui, inclusive falando de linhas, um processo, uma estrutura com a ideia de um modelo de redação aí de 30 linhas, que é o tradicional, ok? Vou mostrar aqui para vocês no quadro. Então, pense aí. Padrão 30 linhas. Deixa eu botar mais embaixo aqui um tiquinho. Ok. Padrão 30 linhas. Eu disse para vocês que nós temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Regra geral, toda introdução tem apenas um parágrafo. Não existe introdução com 2 parágrafos. Se você fizer 2 parágrafos, automaticamente o seu leitor, o seu avaliador, vai entender que o segundo parágrafo já faz parte do seu desenvolvimento. Então, fique atento a isso.
Juliana, quantas linhas eu devo escrever na introdução? A introdução é o nosso chamamento. É chamar a atenção do leitor para aquilo que nós vamos tratar. Então, nós vamos falar do tema e das ideias principais, geralmente. Quantas linhas? Para o padrão de 30 linhas, nós podemos utilizar mais ou menos 5 linhas. Mais ou menos quer dizer que pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, a depender do conteúdo que você tem para disponibilizar. Tá claro isso? Ok. E na introdução, o que eu escrevo? Você vai falar obrigatoriamente do tema e das ideias principais. Se você tem 2 ideias principais, você vai colocar as 2 ideias principais aqui. Se você tem 3 ideias principais, você vai citar as 3 ideias principais aqui na sua introdução. Juliana, como que eu começo uma introdução? Eu trouxe algumas dicas para vocês. Normalmente a gente começa com um termo de coesão. O que é isso? É alguma coisa para a gente já começar a conectar o nosso texto. Na aula passada nós falamos disso, então nós precisamos de conectar o nosso texto. Mas eu trouxe várias expressões que eu vou mostrar jazinho para vocês. O desenvolvimento. Desenvolvimento, nós vamos ter 2 ou 3 parágrafos. Depende de quê, Juliana? Depende de quantas ideias principais aqui. Se eu tiver 2 ideias principais aqui, eu vou ter no desenvolvimento 2 parágrafos. Se eu tiver 3 ideias principais aqui, eu vou ter no desenvolvimento 3 parágrafos. Por quê? Porque cada parágrafo vai ser utilizado para argumentar uma ideia. O que eu disse para vocês? Que nós não vamos misturar as ideias. Não vamos bagunçar as ideias de jeito nenhum. Ideias diferentes, parágrafos diferentes. Então, aqui, você vai escrever mais ou menos 20 linhas. Mais ou menos 20 linhas cada parágrafo, Juliana? Não. Mais ou menos 20 linhas seus 2 ou 3 parágrafos, ok? O desenvolvimento inteiro. Juliana, eu fiz 2 ideias. Ok, se eu colocar 8 linhas para cada parágrafo é suficiente? É suficiente. Você só tem que controlar ali o seu mínimo e o seu máximo de linhas para você não ficar abaixo do que é proposto se for caso de um concurso, ok? Desenvolvimento, então, é o momento de argumentação, ou seja, é no desenvolvimento que você vai ter a oportunidade de colocar todo o seu conhecimento para fora. Aqui você vai relatar tudo que você sabe a respeito do tema, a respeito das ideias principais que você separou. E a conclusão? A conclusão é um único parágrafo. Não existe conclusão de 2 parágrafos, uma única conclusão para um único parágrafo para a conclusão. Mais ou menos 5 linhas, como eu disse para vocês, mais ou menos, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8. Você vai aí gerenciando a quantidade de linha que você está escrevendo. E na conclusão? Óbvio, a conclusão é o fechamento, o encerramento. E como que eu posso encerrar? Eu posso encerrar fazendo um resumo, uma síntese do que já foi dito. Eu posso trazer uma proposta, uma solução para alguma coisa que eu estiver discutindo aqui no meu texto. Importante, nunca, jamais traga uma ideia nova para a conclusão. A conclusão é o reflexo do que você já argumentou, do que você já citou aqui no seu tema. Preste bem atenção. Ideia nova deve ser desenvolvida aqui, no campo apropriado, que é o campo do desenvolvimento. Aqui é o momento de consolidar as ideias, de resumir as ideias ou de trazer uma proposta, uma solução, mas não de argumentar ideia. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Na introdução, você vai fazer o chamamento, vai falar do tema, das ideias principais, mas não vai argumentar. Aqui você vai dar dados e fatos. A argumentação vem no seu desenvolvimento, na construção do seu texto. E a conclusão, encerramento, fechamento, fortalecendo tudo aquilo que já foi dito. Juliana, mas a estrutura eu já entendi. Então, quer dizer que, em média, um texto vai ter de 4 a 5 parágrafos, sendo um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Excelente! Já entendeu a estrutura? Maravilha! Isso para mim é muito importante. Mas o difícil, Juliana, é colocar a ideia aqui dentro. Ok,
eu sei disso. Como que eu vou colocar essa ideia aqui? Lembra que eu disse para vocês, que eu falei para vocês numa determinada aula para trás sobre o brainstorm, a chuva de ideias? Aqui você vai fazer uma chuva de ideias. Então, pega o cantinho do seu caderno e coloca aí no cantinho do seu caderno tudo que você sabe a respeito de alguma coisa, tudo que você sabe a respeito do seu tema. Vou mostrar um exemplo rápido para vocês aqui, ó. Vamos supor que o meu tema seja, fazer uma voltinha aqui, alfabeto. Esse é o meu tema. O que eu sei de alfabeto? Bom, eu sei que o alfabeto tem a letra A, o alfabeto tem a letra B, tem umas letras diferentes aí, um tal de W, um tal de Y, K. Que mais que tem? Tem uma letra maravilhosa, espetáculo, linda, J. Letra bonita, beleza. Você separou todas as suas ideias, colocou todas as ideias no papel. Enfim, colocou as ideias que você acha importante, que você não acha importante. É chuva de ideias, bota no papel. E aí você vai olhar para essas ideias e vai pensar o que eu sei mais, o que eu tenho domínio, o que eu tenho condições de escrever, o que vai sustentar a minha ideia. Vamos supor que no tema alfabeto, eu falei, eu sei mais de A e de B. Beleza? Então, isso quer dizer que A e B serão as minhas ideias principais. Então, vamos lá. Então, obrigatoriamente, no tema eu vou falar de alfabeto, mais A, mais B. Obrigatoriamente, ou seja, tema mais as duas ideias principais que eu escolhi. E as outras ideias que eu botei aqui na chuva de ideias, Juliana, eu vou jogar fora? Não, nós vamos aproveitá-las, sustentando o nosso texto como ideias secundárias. E aqui no desenvolvimento, eu já sei que eu tenho que ter 2 parágrafos, porque eu escolhi 2 ideias principais, então eu vou fazer um parágrafo falando só de A, e eu vou esgotar todo o conhecimento que eu tenho a respeito de A. E se eu quiser pegar um W, pegar um J para sustentar o A, ok, essas ideias estão aqui para me ajudar. Eu vou fazer um outro parágrafo falando só de B. E aí eu vou colocar toda a minha argumentação a respeito de B no papel, e se eu puder e quiser pegar algumas ideias dessas aqui, eu também vou colocar aqui para sustentar o B. Só tomando cuidado para não fugir do foco, para não fugir do tema, tá? Então fique atento a isso. E sempre colocando os termos de coesão, porque o nosso texto precisa ser integrado, o nosso texto precisa interagir, os nossos parágrafos precisam estar ligados o tempo todo. E aí nós vamos para a conclusão. A conclusão me diz que eu passei a argumentação falando de A e B. Se eu escolher fazer um resumo, que aí na minha opinião, e é só a minha opinião, é mais tranquilo de fazer, eu vou pegar e vou falar de B mais A. Juliana, por que você mudou a ordem? Só para dizer que eu falei de uma maneira diferente, de uma maneira sucinta, curta, ok? Nós vamos ver isso na prática daqui a pouco, que eu trouxe alguns exemplos no vídeo de textos mais completos para vocês observarem. Tranquilo? Então, lembre-se de fazer a chuva de ideias para organizar a estrutura. E você precisa treinar. Escrita é treino. A primeira vez você vai errar, a segunda vez você vai acertar, e aos poucos nós vamos melhorando os processos. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. Ok, e vamos dar andamento à nossa aula. Então, o esquema, que foi inclusive esse que eu propus para vocês, é de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, introdução. No primeiro parágrafo, você vai expor o problema e o caminho a ser seguido, ou seja, a ideia principal. Vai falar do ponto de vista que você pretende desenvolver, do ponto de vista que você pretende defender. Fique atento. Segundo ponto. Antes do segundo ponto, vou passar um vídeo sobre introdução para vocês. Um vídeo curtinho, mas que tem exemplos na prática, tem o texto e o contexto para vocês poderem observar. Vamos falar de introdução.
Fala aí pessoal, eu sou o Peter do Portal Gramaticando e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série SOS Redação. E hoje nós vamos falar do tal do parágrafo de introdução, que é o primeiro parágrafo da dissertação, né? É onde você vai escrever as primeiras linhas do seu texto. Será que existe alguma forma fazer a introdução? Existem diversas maneiras, né, que você pode começar o seu texto, mas se a coisa se complicar para o seu lado, eu gostaria de dar a você uma dica. A minha dica é a seguinte: para fazer a introdução, basta apresentar o tema e a tese da redação. Pronto, só isso. Apresente o tema e apresente a tese da redação, não tem mistério algum. Quando o leitor pega o seu texto para ler, ele não sabe o que vai ler porque ele não leu ainda, né? Isso é óbvio. Então, o papel da introdução é dizer sobre o que o texto se trata, ou seja, dizer qual é o tema, e é também dizer qual é a posição do autor a respeito desse tema, ou seja, dizer qual é a tese do autor. Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos supor que o tema da nossa redação seja sobre publicidade infantil, né? Um tema familiar, um tema conhecido que caiu na redação do Enem de 2014. Então vamos ao exemplo. O mercado publicitário é um dos mais emblemáticos símbolos que caracterizam a sociedade consumista. Propagandas veiculadas em todos os tipos de mídias bombardeiam diariamente as pessoas, influenciando-as a adquirirem produtos e serviços que talvez nem elas precisem. Tá? Então, nessa primeira parte eu fiz o quê? Eu apresentei o tema, né, de modo geral. Vamos à segunda parte. Se a publicidade já possui uma grande influência sobre o comportamento dos adultos, com o público infantil essa influência é muito maior. Afinal, as crianças não têm a consciência crítica amadurecida e são mais frágeis perante o impacto coercivo da mensagem publicitária. Bom, então nessa segunda parte nós temos a tese. Então vamos lá. A primeira parte, em azul, né, nós temos a apresentação geral do tema. Eu explico o que eu sei sobre o tema. Então eu vou usar o meu conhecimento de mundo para explicar o que eu sei sobre o tema. Então eu vou falar do mercado publicitário, que ele representa, ele é um símbolo que caracteriza a sociedade consumista e que a publicidade bombardeia as pessoas com diversas informações e elas influenciam a adquirir os produtos e serviços. Então essas ideias, né, o que eu disse é o meu conhecimento de mundo e é a minha forma de explicar o tema. Então eu apresentei o tema da redação explicando o tema da redação. Então essa foi a primeira parte, a apresentação do tema. Agora, a segunda parte, nós temos a apresentação da tese. Então eu vou me posicionar, eu vou indicar qual é a minha posição, eu vou indicar a minha tese, a ideia principal da redação. Aí eu falei, né, na minha tese, que a publicidade exerce uma grande influência sobre as crianças e que elas são mais fáceis de serem influenciadas pelas propagandas. Essa foi a ideia que eu escolhi para ser a minha tese e é por causa dessa tese que eu vou escrever uma redação para comprovar essa ideia de que as crianças são mais fáceis, né, de serem influenciadas pelas propagandas. Pronto, já temos o nosso parágrafo de introdução. O leitor já sabe sobre o que a redação se trata e já sabe qual é a minha posição. Ele já sabe qual é a ideia que eu vou defender ao longo de minha redação. Então, essa é a função básica do parágrafo de introdução, né? Esse parágrafo situa o leitor na redação e ele já sabe o que ele vai encontrar pela frente, ok? Bom, no próximo vídeo, nós veremos uma estratégia bem prática e objetiva para escrever os parágrafos de desenvolvimento, né? Esses parágrafos de desenvolvimento aparecem depois da introdução, né? E é por intermédio deles que nós vamos comprovar, né, e provar a nossa tese. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e é isso aí. Até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Portal Gramaticando. Ok. Esclarecido a nossa introdução, nós vamos agora para o desenvolvimento.
Desenvolvimento, no desenvolvimento nós vamos botar o argumento, foi isso que eu disse para vocês. Vamos argumentar, vamos colocar todas as nossas ideias, emitir as nossas opiniões. Lembrando que são opiniões baseadas em dados e fatos, não é achismo, não é eu acho. Aliás, a primeira pessoa não deve estar presente no nosso texto, tá? Vamos usar a terceira pessoa. Ao apresentar o desenvolvimento, você deve sempre se direcionar para o lado da questão, para o seu ponto de vista, ok? Então, tenha uma opinião, estude, saiba sobre o que você está tratando. Como eu já mostrei a estrutura para vocês, o próximo ponto, óbvio, é mais um videozinho para exemplificar, para que você possa entender dentro da estrutura do parágrafo como funciona o desenvolvimento. Fala aí pessoal, eu sou o Peter do Portal Gramaticando e sejam bem-vindos a mais um vídeo do SOS Redação. No vídeo de hoje, nós veremos um modo de escrever o parágrafo de desenvolvimento da redação. Ele aparece depois da introdução e o seu objetivo é defender e comprovar a tese que foi apresentada na introdução. Tá? Então, de modo geral, o parágrafo de desenvolvimento tem 3 partes. A primeira parte é o tópico frasal, depois vem os argumentos e, por fim, o encerramento. O tópico frasal é o primeiro período do parágrafo, ou seja, é tudo o que estiver escrito até o primeiro ponto final. E ele serve para dizer sobre o que o parágrafo se trata. Ele serve para mostrar a ideia principal do parágrafo. Depois, nos próximos períodos, nós desenvolvemos essa ideia, apresentada pelo tópico frasal, usando os argumentos, e, por fim, encerramos o assunto do parágrafo, fazendo um encerramento para o parágrafo ter um acabamento.
Pode tirar. E agora, vamos para a nossa finalização, que é a conclusão. Na nossa estrutura, então, a conclusão é o momento do fechamento, e o objetivo é você juntar tudo que você argumentou. O objetivo é você expressar o seu ponto de vista, expressar o ponto de vista que foi defendido no seu texto, e com esses argumentos, efetivamente, ganhar o seu público, né? E para facilitar o entendimento, nós vamos falar dos tipos de... Nós vamos falar de como fazer essa conclusão. Eu vou te dar um exemplo aqui também no vídeo para facilitar. Vamos ao nosso vídeo de conclusão. Fala aí, pessoal. O nosso primeiro projeto aqui no YouTube. E dando sequência ao vídeo anterior, né? No vídeo anterior nós falamos sobre o parágrafo de desenvolvimento do texto argumentativo dissertativo. Hoje nós vamos falar do parágrafo de conclusão, né? Finalmente você está acabando a sua redação, você está concluindo o seu texto. E é no parágrafo de conclusão que você vai fazer o quê? Você vai resumir tudo que você abordou ao longo do seu texto. E para fazer isso, para resumir, você vai reafirmar a sua tese, né? Você vai reafirmar a ideia principal da redação. Lembra o que é a tese? A tese é apresentada lá na introdução, depois ela é expandida pelo desenvolvimento e, por fim, ela é retomada na conclusão. Beleza? Bom, além disso, se você estiver escrevendo uma redação para o Enem, você deve fazer na conclusão uma proposta de solução para o problema abordado no tema, né? Então, ao longo da redação, você trabalha com o problema abordado pelo tema e, ao final, na conclusão, você faz uma proposta de solução. É como se você fosse um super-homem, né? Você precisa resolver os problemas do mundo, você ganha superpoderes para resolver os problemas do mundo todo. Então é mais ou menos isso, você vira o super-homem na redação do Enem. Então esse é o nosso método, você reafirma a tese e faz a proposta de solução para o problema. Só isso, não há mistério algum. Essa é a conclusão, tá? Então esses são os dois pontos chaves da conclusão. Reafirma a tese, certo? Confirma o que você defendeu ao longo do texto e faz a proposta de solução para o problema abordado ao longo da redação, ok? Bom, agora como nós podemos fazer essa proposta de solução, né? Como nós podemos salvar o mundo, salvar o universo, seja lá o que for, usando somente as nossas palavras? Bom, para isso você precisa pensar em duas coisas. A primeira coisa é a causa do problema. Analise os fatores que causam ou agravam alguma situação, né? Analise os fatores que causam o problema, porque se você encontrar a causa de algum problema, né, um fator que agrava esse problema, você estará encontrando a solução também. Basta atuar em cima dessas causas. Então você pode se perguntar, o que causa isso? Ou então você pode se perguntar, o que piora isso? Então a resposta a essas duas perguntas poderá ser a solução do problema. Se você encontrar a causa, né, o motivo, nas circunstâncias do problema, você pode encontrar a solução. Bom, a segunda coisa que você precisa pensar é nos potenciais agentes responsáveis pela solução, ou seja, pensar em quem pode resolver os problemas, começando do individual, certo? Começa de você até alcançar o nível global. Então vai se perguntando, como eu posso resolver o problema? Como o país pode resolver o problema? Como o mundo pode resolver o problema? E aí vai crescendo a lista, começando de você e atingindo o mundo todo. Pense também nas pessoas, em suas formas de organização, ou seja, pense nos grupos sociais, pense nas instituições, né? Uma palavra melhor, nas instituições. Então, como o governo, como a sociedade, como a empresa, como a mídia, porque dentro da mídia nós temos os formadores de opinião, nós temos todas aquelas pessoas que influenciam, né, a sociedade como um todo, né, porque a mídia tem esse grande poder de influência sobre a sociedade, como as ONGs, como a tecnologia, como a educação, como tudo isso pode resolver o meu problema.
Entende? Então faça essas perguntas e encontre os agentes capazes de trazerem a solução do problema. Então, resumindo, para encontrar uma proposta de solução, pense nos fatores que causam ou agravam o problema, porque ao pensar nesses fatores você estará encontrando a solução, e pense em todos os possíveis agentes de solução. Pense em todos aqueles que podem, que são capazes de resolver o problema, né? Que tem capacidade para isso. Beleza, gente? Então é isso, para poder encontrar a proposta de solução, para poder fazer a intervenção de solução, basta pensar nesses dois fatores. Por fim, e não menos importante, né? Muito pelo contrário, isso é muito importante, comece a sua conclusão em tom de conclusão. Você está escrevendo seu último parágrafo, você precisa indicar de alguma maneira que você está encerrando, né? E para isso você deve usar expressões conclusivas, tá? Então são essas expressões que ajudam a dar o tom de conclusão em meu parágrafo, né? Como por exemplo, o diante disso, o desse modo, assim, então, portanto, logo, né? Esses foram apenas alguns exemplos. Existem diversas expressões conclusivas que você pode usar em seu texto. Porém, tenha atenção, jamais comece a sua conclusão com concluindo ou para concluir, né? Ou alguma coisa semelhante com isso. Isso é considerado redundância, já que no último parágrafo você não deve fazer outra coisa senão concluir, tá? Escolha outras expressões conclusivas, ok? Bom, pessoal, esse é o método que nós podemos usar para escrever a conclusão da redação. Então, você precisa resumir a sua redação e para isso você defende novamente a tese, você reafirma a tese que você trabalhou ao longo do seu texto e você faz a proposta de intervenção ao problema. Você vira o super-homem, você vira o grande resolvedor de problemas da humanidade. E também comece o seu parágrafo com tom de conclusão, né? Usando as expressões conclusivas, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. E no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre as técnicas argumentativas. Essas técnicas são importantes porque elas nos ajudam a arranjar ideias para a redação, né? E também nos ajudam principalmente a fazer os parágrafos de desenvolvimento. Então nós vamos começar a bater nessa tecla aí das técnicas argumentativas, vamos falar muito dessas técnicas porque elas são bem importantes, beleza? Então tudo isso aí é a partir do próximo vídeo. Beleza, galera? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Até mais, pessoal. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do... Espero que vocês estejam entendendo ainda mais o processo da dissertação. Mas para ajudar, para sair dessa aula sem dúvidas, eu trouxe novas dicas para vocês. Essas dicas são baseadas nas concepções, no treinamento sobre dissertação do Lincoln Moura, tá? Então, são dicas muito importantes. Vamos lá. Então, dicas para elaborar essa tal de dissertação. A primeira é apresentar uma grafia legível e, de preferência, cursiva. Juliana, minha letra precisa ser bonita? Não. A sua letra não precisa ser bonita. A sua letra precisa ser legível, ou seja, quando eu bato o olho na sua letra, eu preciso compreender. Porque tem gente que tem letras lindas, uma letra toda desenhada e às vezes dificulta a compreensão. Então, a letra precisa ser legível e, de preferência, cursiva. Observe as bancas, algumas bancas elas aceitam a letra de forma, outras bancas somente a cursiva. Então, evitar rasuras. Porém, quando você rasurar, use apenas um traço. Gente, eu vou até pedir o nosso amigo Flávio para abrir aqui, que eu vou mostrar uma coisa para vocês no quadro. Quando você erra, muitas vezes você escreve lá, queria escrever banco, aí escreveu banquino. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer um monstro aqui. Não, não pode. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um parênteses. Não, parênteses é expressão explicativa, não serve para fazer correções. Então, aqui não, aqui não. O que eu devo fazer, Juliana? Apenas passar um
traço no meio da palavra. Mas eu errei uma frase inteira. Faça o traço na frase inteira. Mas vai me abater nota? Provavelmente sim. Mas a nota que será abatida pela correção, porque não dá para comparar um texto perfeito com um texto com uma rasura ou com um ajuste, a nota da correção, por isso aqui, com certeza é muito menor do que a nota que você teria se você mantivesse a palavra errada, que você ia perder aqui coerência, coesão e o erro de ortografia. Juliana, se eu utilizar um desses dois recursos aqui, cuidado, de repente, dependendo da banca, você pode ser até desclassificado. Ok? Tá? Um outro ponto aí, que é o nosso próximo ponto, é respeitar as margens. Fique atento às margens. De um lado, aqui eu tenho uma margem, aqui do outro lado, a outra margem. Dê o espaço do seu parágrafo, escreva de uma margem a outra, de uma margem a outra, de uma margem a outra. Vai começar um novo parágrafo. Respeite a estrutura, o alinhamento dos parágrafos e escreva sempre de uma margem a outra. Isso é estética, é de suma importância para o seu texto. Fique de olho. Vamos às outras dicas. Ok. Então, a dica 3 foi fazer as margens regulares. A dica 4, as repetições desnecessárias não devem ocorrer. Evite as redundâncias, as repetições. Não fique repetindo palavras desnecessariamente. Faz substituição, tá? Traz um sinônimo. Evite gírias, abreviaturas, frases prontas, os clichês, os estrangeirismos, tá? Por quê? Porque são palavras que às vezes não dizem nada, como gírias e estrangeirismos. Não utilizar expressões do tipo, eu acho, na minha opinião, como eu disse para vocês, os verbos devem ser escritos em terceira pessoa, ok? Ou primeira pessoa até do plural, mas eu nunca. E nós vamos trabalhar baseado em argumentação, dados e fatos. Então, eu acho, esquece. 7º ponto, os numerais normalmente devem ser escritos por extenso. Verifique se no tipo de texto que você está fazendo, você pode colocar o numeral, mas normalmente, regra geral, por extenso. 8º, os verbos devem estar em terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, também já falamos disso. 9, jamais analise os temas movidos por emoções exageradas. O que é isso, Juliana? Não utilize a sua emoção. Quando você coloca muita emoção para defender o seu ponto de vista, o seu texto deixa de ser impessoal, que é uma característica muito importante da dissertação. O texto dissertativo não é um texto pessoal, por isso ele não é escrito em primeira pessoa do singular, não é escrito no eu, tá? Prefira os períodos curtos aos longos, óbvio, nós já falamos disso, né? Os períodos curtos nos trazem mais clareza, os períodos curtos facilitam o entendimento, dá clareza para quem recebe a mensagem, para quem lê o seu texto. Então, menos é mais. Escreva frases curtas. Ainda, dentro da perspectiva do Lincoln Moura, eu trouxe alguns tópicos muito importantes para vocês. Vamos lá. Vamos falar de introdução. Pode passar. A introdução, vocês já sabem que é o início, é a estrutura, é o movimento, é o pensar, é onde eu vou expor as minhas primeiras ideias. E o Lincoln traz para a gente imediatamente aí o tópico frasal, que nós já falamos dele nessa aula. É a formulação do nosso ponto de vista, é a nossa introdução. Ele deve ser dito com clareza e objetividade. A afirmação sobre o tema é apresentado imediatamente. E aí, nós falamos que o texto precisa ser conectado, lembra? Na aula passada, nós falamos de coerência e coesão. A coesão, então, são as palavras, os termos que nós usamos para linkar nossas frases e os nossos parágrafos. Por isso, o Lincoln traz aí para a gente, ó, termos de coesão, de abertura ou de continuação. Então, você pode começar o seu tópico frasal dizendo, é notório que, aliás, esse é super famoso no meio da galera aí que faz concurso, é consenso que, é indiscutível que, porque imediatamente você afirma. Já que você está tratando com dados e fatos, você já deixa claro para o seu leitor que não há dúvidas a respeito do que você vai falar. E aí, se você for continuar desenrolando o tópico frasal, você pode incluir principalmente, sobretudo,
tudo e vai estruturando a primeira parte do seu parágrafo aí, que é o tópico frasal. Lembrando que nós temos no texto introdução, desenvolvimento e conclusão, mas cada parágrafo do nosso texto é um mini texto. Então, a introdução é um mini texto. Fique de olho para escrever a introdução. E tem mais. Na segunda parte da introdução, já que ela é um mini texto, nós vamos fazer a argumentação. A introdução, o tópico frasal, nossa introdução do parágrafo. Agora nós vamos fazer a argumentação, que é o desenvolvimento ainda do primeiro parágrafo, que é a nossa introdução. Normalmente, você vai apontar aí 2 ideias, 2 argumentos, e vai defender isso, vai colocar suas ideias em prática, vai fazer os seus argumentos, tá? E você pode começar o seu texto com o seguinte termo de coesão: dentre tantos fatores, destaca-se. E aí você vai trazer imediatamente a argumentação, os dados, os fatos, os exemplos. Entre tantos motivos relevantes, temos, e aí você vai escrever o seu pensamento, vai trazer os elementos que você tem para justificar a sua temática. E ainda assim, se você escreveu, colocou lá o ponto e precisa continuar, ou colocou uma vírgula, você vai dizer e também, ou não esquecendo, porque você conecta as frases e o nosso texto não fica parecendo um amontoado de palavras, um amontoado de frases. Então, os termos de coesão são de suma importância para linkar a estrutura e as nossas frases, ok? A terceira parte. Isso. Aí, antes da terceira parte, nós colocamos aí, ó, o Lincoln dá essa planilha para a gente, que é uma forma que você pode utilizar aí dos termos de coesão, causa, consequência, aspectos favoráveis ou contraditórios. Quer dizer, é notório que, dentre tantos fatores, temos. É consenso que, aí você responde, bota entre tantos motivos relevantes, temos. É indiscutível que, de acordo com o problema mencionado, é alarmante. Essa irresponsabilidade pode ser vista tal. Juliana, eu sou obrigada a usar essas frases? Não, você não é obrigada a usar essas frases, tá? Fique atento. Essas frases não são uma obrigação, são uma sugestão. São dicas importantes que facilitam a sua vida, em especial quando você estiver sendo avaliado, fica nervoso, tenso. Se você decorar esses começos de frase, ou 2 desses começos, você vai escrever uma redação facilitada. Isso serve para tudo, Juliana? Na maioria dos casos, sim. Então, antes de tudo, o autor deve saber qual argumento. Planeje o seu texto. Pense qual argumento você vai trabalhar em cada parágrafo, para deixar ele bem separado, tá? E para que você consiga ser objetivo e claro. Porém, a simples apresentação dos argumentos de nada valerá se ele não for comprovado. Nós estamos falando de dissertação. Se nós estamos falando de dissertação, tudo que você falar, você precisa efetivamente comprovar. E como nós comprovamos? Com dados, fatos e exemplos. Exemplos de conhecimento geral. Isso tem que ser muito importante. Não é a história que aconteceu lá no fundo da sua casa, não é a história que aconteceu lá no interior que ninguém conhece. Tem que ser alguma coisa que você viu no jornal, que saiu numa revista, enfim, que seja de conhecimento geral, ok? Construção, então, do parágrafo padrão do desenvolvimento. Agora nós vamos pensar no desenvolvimento. Todas as vezes que nós falamos de desenvolvimento, nós vamos ter em mente 3 orações, né? Todas as vezes que nós falarmos de frase, de parágrafo, de estrutura de parágrafo, nós vamos ter em mente 3 orações. A introdução é opcional, que se conclua ou não, tá? No desenvolvimento, também é opcional esse fechamento por parágrafo. Nós temos aí, a primeira oração, você já conhece, tópico frasal. É a afirmação inicial sobre o nosso tema, o nosso argumento, o nosso assunto. Escreveu a frase, segunda oração, a justificativa.
Você afirmou alguma coisa lá no tópico frasal, agora você tem que justificar, tem que comprovar que aquilo que você falou é real. Então, já disse, traga os exemplos, os dados, as comparações, justificativa, enfim, o que você tiver de elemento para comprovar. E a última oração, que é opcional, que é o fechamento, é uma síntese, uma mini conclusão aí do parágrafo. Você vai fazer, eu disse na estrutura que eu botei no quadro para vocês, que vocês utilizam 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, um para cada ideia principal do seu texto. Ou seja, essa estrutura de 3 orações dentro de cada parágrafo tem que acontecer. Essa estrutura, 3 orações, uma representando o tópico frasal, uma representando o desenvolvimento, que são as suas justificativas, as suas comprovações. E a terceira, opcional, que é o fechamento, devem constar nos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Ok? Um ou mais períodos com a retomada do tema e ou da tese, que a galera também chama de tese, né? Num juízo crítico, aqui se acrescenta um comentário enriquecedor. Apresentar uma tese é poder justificá-la numa redação, mas deixar de amarrar as ideias expostas nem pensar. Como que nós amarramos as ideias expostas? Com os termos de coesão. São as coisas que geram conexão, são os elementos que geram conexão do nosso texto. Sempre será necessário um último parágrafo para sintetizar o esforço que foi dito. Esse último parágrafo é conhecido como conclusão, tá? Não se esqueçam do conteúdo específico. Então, vamos a ela. Então, a conclusão. Nós temos a conclusão resumo e a conclusão proposta. Esses são 2 tipos clássicos. Então, eu separei aí detalhadamente para vocês. Aliás, eu só coloquei no papel que esse texto é do Lincoln Moura, como eu disse para vocês. É o processo mais comum de conclusão. Qual é? Resumo. Por que eu disse para vocês na hora que eu coloquei ele no quadro que eu pessoalmente acho mais fácil? Por que, Juliana? Porque a sua reafirmação dos dados, você vai escrever de uma forma sucinta, você vai escrever de uma forma reduzida, o que você já contou no texto. Então, nós temos aí, ó, desse modo, observamos a profundidade da crise educacional brasileira. Aqui, nessa uma frase e meia, você tem o tópico frasal, a ideia principal. É o maior agravante, e o maior agravante vem da simples constatação de que a depressão física, moral e financeira das nossas instituições educacionais continuam acontecendo. O que eu tenho aqui? Um resumo do argumento do não funcionamento das escolas brasileiras. Nesse texto específico, o autor optou por não colocar a terceira frase, a terceira oração, que seria ainda continuação, seria ainda um fechamento, ok? Como ele já colocou o resumo, tá tudo certo, nós podemos encerrar por aqui. Vou mostrar para vocês. Próximo. A explicação, então, do parágrafo. Hipoteticamente, essa conclusão resume os pontos de vista de uma redação sobre a educação. Eu não coloquei ali no exemplo nem a introdução nem o desenvolvimento, certo? Mas pelo que está escrito na conclusão, nós conseguimos deduzir o que provavelmente estava nesse texto. Pelo modo como está estruturada, podemos imaginar que o autor partiu de uma base, que é a constatação que existe uma crise na educação brasileira. Por quê? Porque eu sei que a minha conclusão deve refletir o meu assunto, as minhas ideias principais. E de alguns argumentos de desenvolvimento, o abandono da escola em vários níveis. Geralmente, a transição entre o desenvolvimento e a conclusão se faz por meio de determinadas expressões, tá? Que indicam o resultado. A síntese do pensamento exposto. Usam-se, então, palavras ou expressões do tipo, dessa forma, desse modo, por isso, por tudo isso, assim, diante do exposto, portanto, por esse motivo, como se vê diante disso. Lembrando que você vai decorar uma dessas expressões aí para usar na sua vida, uma ou duas, e aí, depois dessa expressão, você vai sempre colocar vírgula, não se esqueçam disso. Muita gente inicia uma conclusão, independente do tipo, dizendo assim, concluímos que, conclui-se que. Juliana, está errado?
Não está errado. Não existe uma regra gramatical que diga que isso está errado. No entanto, é um clichê. Quando um avaliador, um leitor, verifica logo no seu início, concluímos que, conclui-se que na dissertação, a gente vai pensar assim, essa pessoa não tem o domínio completo do seu texto. Então, fique de olho, coloca dessa forma, vírgula. Portanto, vírgula. E a gente vai tocar o barco de uma maneira diferenciada, fugindo dos clichês. O outro ponto é a conclusão proposta. Muito importante. Então, esse tipo de parágrafo conclusivo, ele procura estabelecer, obviamente, uma solução, uma proposta para o problema que foi abordado no texto. Então, mantendo essa ideia do caos nas escolas, vamos a ele, vamos ao nosso parágrafo de conclusão. Como se vê, vírgula, olha aí o início da nossa frase. Como se vê, vírgula. Inúmeros são os problemas educacionais brasileiros. Imensa é a crise da nossa instituição. Nós temos aqui o tópico frasal. Mas nem por isso, olha aí o termo de coesão que nós temos, devemos desanimar da perspectiva de solução. Aqui nós temos uma pequena opinião, baseada, obviamente, no estudo de quem escreveu o texto. E dessa forma, olha outro termo de coesão aí. Podemos exigir maiores investimentos, como uma reestruturação rápida dos espaços físicos das escolas, projetos educacionais modernos, enfim, olha aí a conexão para as frases não ficarem soltas, medidas necessárias e variáveis para a melhoria da nossa educação. O que nós temos aqui nessa última frase, efetivamente, nós temos uma proposta de solução. Espero, de verdade, que você tenha entendido a proposta da dissertação. Entenda que quando você compreende a estrutura de parágrafos e o que cada parágrafo deve remeter, quando você separa os termos de coesão que você pode utilizar, que você quer utilizar, a sua dissertação, ela fica estruturada na sua mente. E aí você traz as ideias, faz a sua chuva de ideias e vai encaixando. Juliana, quando que isso vai ficar fácil? Quando você treinar, treinar e treinar. E quando achar que tá bom, faz o quê? Treina mais um pouquinho. Eu sou a Juliana Santos, a sua professora de comunicação empresarial. Beijos e tchau.